isso aí, tá? Bom dia, meu querido aluno do Colégio BC, turma de convênio, né? Vamos aqui a mais uma aula ao vivo de Geografia. Hoje, quinta-feira, 10 de setembro, né, de 2020. E aqui, meus guerreiros do Enem aqui, da Escola BC. Nós estávamos conversando, né? Estava dando alguns informes, tá? Bianca, tá aparecendo você rindo, viu? Vai aparecer na gravação. Tá, então, olha lá. Eu estava dando alguns informes para os alunos. Então, eu estava falando da questão dos e-mails institucionais, tá? Então, olha lá, pessoal. É promessa do governo do estado entregar para os alunos um chip com 20 gigas de internet. No primeiro momento, falaram em 20 megas. Quando falaram isso, eu achei que 20 megas não é nada. Aí depois veio a informação correta. Não, é 20 gigas de internet para os alunos. 20 gigas dá para fazer muita coisa. 20 gigas a gente consegue trabalhar, tá? Aulas ao vivo, né? Vocês podem baixar material, podem baixar aulas em PowerPoint, pode baixar documentos em PDF, etc. E a gente pode estar utilizando. Bom dia, Catherine, tudo bom? Então a gente pode estar utilizando. Bom dia, professor. Tá eu e a Camila Dias aqui, viu? Ok, minha querida. Prazer em rever vocês. Tá, então, esse chip que vocês vão receber, ele vai te dar acesso, tá, a 20 gigas de internet. Então, com esses 20 gigas, dá para a gente ter aula ao vivo, dá para a gente utilizar para baixar documentos PDF, para baixar aulas em PowerPoint, para baixar material em PowerPoint. Então, dá para ter uma navegação legal, tá? Não sabemos quando é que vai ser entregue. A previsão, né, é que nos próximos 15 a 20 dias vocês recebam. O e-mail institucional vocês já vão estar utilizando. Eu, por exemplo, já estou utilizando o meu e-mail institucional. Essa aula que eu estou dando para vocês, eu estou usando essa aula no Google Meet, que é uma ferramenta do meu e-mail institucional. Foi a Seduc que me deu, que me forneceu para os professores e para os alunos. A facilidade disso é que você vai ter um e-mail com capacidade de armazenagem de mais de 1 terabyte. É muita coisa. Não precisa armazenar nada no teu pendrive, né, num HD, não precisa. Você vai ter uma capacidade de armazenamento de mais de 1 terabyte. Então, tu pode armazenar todo o material que tu pegar dos professores, você vai pegar dos professores, você pode armazenar no seu e-mail. E o que você pesquisar na internet, o que você quiser baixar, você pode salvar no teu e-mail, que em qualquer lugar que tiver acesso à internet, você vai conseguir ter acesso a esse material, tá? Então, essa é um ponto positivo. Eu já trabalho com o Drive há muito tempo, né? E é muito legal porque ele tem uma capacidade muito grande. 1 terabyte, tem computador que não tem essa capacidade, né? Então, é muita coisa. Beleza? E eles não dão, esse e-mail institucional nos dá um suporte muito bom de ferramentas. Tanto que ele está me dando o Google Meet e eu posso gravar, como eu estou fazendo agora. Eu estou gravando e depois eu vou estar deixando disponível, tá, para os colegas. E professor? Pois não? Dá para soltar esse cachorro para dar comida, água, alguma coisa? É da rua. Ai, caraca! Eu tenho aqui o poder de desativar o som de quem perturbar a minha aula. Ainda tem isso, é uma ferramenta daqui, deste Google Meet, tá? Então, quando começar com gaiatice, eu posso desativar, eu posso até tirar da sala, tá? Deixar bem claro isso, tá bom? Ele me dá esse poder. Eu sou... Não, é porque estava atrapalhando mesmo, barulho. Eu contava... Todo tempo da sala, mano, tá doido, né? Pois é. Então, olha lá. Quando você for falar, algumas regras para ficar legal a aula. Quando eu estiver dando aula, estiver explicando, vocês têm que manter o áudio de vocês desligado. Se tu não manter o áudio desligado, eu vou lá e desligo, tá? Eu desativo o teu som aqui. Eu tenho esse poder aqui porque eu que gerencio a reunião, tá? Ah, começou a perturbar a aula, tá com muita gatice, eu tiro da sala, tá? Eu tenho também
aqui esse poder de gerenciamento. Então, tira da sala de maneira muito simples, muito rápida, tranquila, né? Agora, é lógico que isso não vai acontecer porque está todo mundo focado aqui, ninguém está para brincadeira aqui, tá bom? Então, agora, lógico, essas situações vão acontecer, vocês vão ouvir barulho de cachorro, vocês vão ouvir barulho de olha a tapioca, vocês vão ouvir, entendendo? Olha amendoim, vocês vão ouvir, entendendo? Que são os vendedores de rua. Estou dando aula aqui na minha sala, logo daqui 7 metros está a minha varanda aqui, está a minha sacada aqui, então vocês vão ouvir esse barulho, não tem jeito. Vocês sabem que Jurunas é cheio de vendedor ambulante, então não tem jeito. Vocês vão ouvir isso aí, tá bom? Quando eu estiver no quarto do meu filho fechado, aí fica melhor. Como ele está em aula, eu não quis pegar lá o espaço dele, tá bom? Então, eu preferi ficar aqui na sala. Mas vai ter aula que eu vou ficar lá no quarto, aí a acústica é melhor, tá bom? Então, pessoal, quando vocês estiverem de posse do e-mail, do e-mail institucional e do chip, o que a gente vai fazer? A gente vai montar as salas virtuais. Lembra daquela sala que nós tínhamos, né? Que a única pessoa, poucos alunos acessaram. Eu vou mostrar um negócio aqui para vocês, rapidinho. Eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês, tá? E vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Compartilhar. Aqui. Nesse momento, vocês vão ver o que o meu computador vai apresentar, vocês vão ver aqui, tá? Vocês estão vendo o meu computador. Beleza? Estão vendo a tela do meu computador, não é? Sim. Sim. Vou mostrar aqui para vocês, né, o acesso naquela nossa sala, só para vocês terem uma ideia de como foi o acesso naquela nossa sala virtual, que eu montei, coloquei material, tá? Estão vendo aí eu entrando na sala, né? Aí, assim. Sim. Ixi. É muita senha, galera. Vocês não estão entendendo. Agora entrou. Tá, beleza. Aí eu vou aqui para a sala virtual. Vocês estão vendo aí tudinho, né? Sim, vai deixar fugir nada. Está sendo gravado. Isso, está tudo sendo gravado. Tá aqui, olha. BC 301 Enem. Nossa turma está aqui. Aí eu coloquei matriz de referência. Ninguém me deu trela. Fiquei igual um besta aí, né? Matriz de referência do Enem 2020, que dá, né, as matrizes de referência da geografia. Mandei um recadinho para vocês aqui, olha, para quem estava com saudade, um recadinho aqui para vocês. Eu vi, professor, esse seu vídeo, eu achei tão Eu vi, professor. Mas eu vi. Respondeu? Olha, Mas eu vi. Olha o meu comentário. aí, olha Ei, lá, reproduz esse vídeo aí, professor, que eu não vi. Bota aí para reproduzir. mandei esses 2 materiais aqui, tá? Aí eu mandei aqui, esse é mais uma atividade de blocos, que a gente começou trabalhando blocos econômicos, lembram? Tá? Aí, aqui, bateria de exercícios. Essa bateria de exercícios, de 41 alunos que receberam, só 2 entregaram, 2 guerreiros, a Bianca, né? E a Catherine, né? Esse nome maravilhoso, Catherine Ferreira, a Catherine, né? Só essas 2 guerreiras que me entregaram essa atividade. Eu tenho tudo quantificado. Essa ferramenta lá nos dá essa possibilidade de quantificar tudo. Tá entendendo? E a gente pode dar o feedback, que é o retorno. Aí eu coloquei aqui, aí eu coloquei essa atividade, depois fui colocando o material, aí depois eu coloquei aqui, tá? Coloquei aqui vídeo. Teve um dia, cadê? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu pedi aqui para alguns, ó, gostaria que vocês postassem alguma mensagem aqui para saber se está tudo certo. 7 alunos só me passaram aqui, né, com relação a essa questão dos materiais. Aí teve um dia que eu coloquei aqui uma porrada de material, cadê?
Tá aqui, ó. No dia 6 de abril, eu joguei tudo isso de material para vocês. Tá entendendo? Então, assim... Professor, mas no meu caso, é porque eu tava sem celular por um bom tempo. Esse mês agora que eu peguei um celular e agora que dá para fazer as atividades, entrar nos grupos, entendeu? Sei. Eu coloquei isso para vocês, assim, só para gente visualizar que a partir de agora isso não vai acontecer, né? A gente tem pouco tempo, vamos tentar fazer desse pouco tempo, né, um tempo mais produtivo possível, tá bom? Vocês vão receber o chip, né? Provavelmente vocês receberão esse chip, porque sem esse chip vai ficar complicado. O governo ele quer manter o ensino híbrido, né? Então uma parte na escola, uma parte em casa, então ele vai ter que fornecer esse chip, porque vocês assim são privilegiados de ter essa condição de estar acessando a internet, de estar tendo, mas nós temos muitos alunos na rede que não têm nem o aparelho celular, né? Professor, qual é o prazo que eles dão para entregar esse chip, você sabe? Olha, o e-mail institucional vai ser entregue para vocês. Eu acho que é a escola que vai entregar o e-mail institucional. Então, você vai ter seu e-mail institucional, com a sua senha, você vai entrar. Aí a gente vai montar as salas virtuais. Como essa sala do BC que eu montei para vocês, a gente vai esquecer ela, porque a gente vai montar uma com o e-mail institucional de vocês. Todo esse material eu vou migrar para lá, para vocês, e mais coisas eu vou estar postando. Ele tem aí, existe uma proposta de, daqui a, no máximo, 15 dias, vocês receberem esses chips, tá? Porque a previsão é de voltar em outubro presencial, mas eles já estão cobrando o virtual, tanto que a gente está fazendo de maneira virtual com vocês, e, infelizmente, a turma de vocês é uma turma muito boa, e, infelizmente, aconteceu essa situação. Eu estava apostando muito na turma de vocês, mas eu continuo apostando. Se a gente pegar esses 4 meses que restam, eu sei que tem muita gente estudando aí por fora, tem muita gente batalhando, né? E assim, eu tenho muita fé em vocês. Para mim, vocês é uma turma muito boa. Eu acompanho vocês desde o ano passado. Então, a turma de vocês é uma turma muito boa, tá? Tem gente muito boa na turma de vocês. Então, continuem focados, continuem fazendo a parte de vocês, aqueles 70% que eu falei para vocês. Continuem estudando por fora. Tá? Vai para a internet, vai para o YouTube, tem muita merda no YouTube, mas tem muita coisa boa. Tem muitas aulas interessantes no YouTube, tá? Então, não fiquem parados, tá? Não fiquem parados, continuem estudando, tá? Continuem estudando e a gente vai aqui trabalhar dessa maneira e, né, fechar aí, vocês têm que fechar o ensino médio, senão nem adianta fazer o Enem se não tiver o terceiro ano. Então, a gente vai procurar, dentro desses 4 meses, trabalhar o que é mais importante e, né, fazer com que vocês consigam, né, fechar o terceiro ano bonitinho, e todo mundo lá vai fazer o Enem, e aqueles que conseguiram se esforçar, né, vão ter o seu prêmio no final. Eu ponho fé nessa turma, eu acho que vai ter gente, vai ter uma aprovação dessa turma maior do que a do ano passado que nós tivemos. Eu estou esperando mesmo com a pandemia. Estou botando fé em vocês. Agora eu não quero que vocês me decepcionem, tá? Eu estou botando fé. Mas sem pressão, né? Sem pressão, com certeza. Na boa, não adianta pressão. Não adianta pressão. O ano já foi muito... A gente já está muito pressionado. Então, ninguém vai trabalhar com pressão. Vai ser tudo... Realmente. Tá? Que, Valesca? Valesca Realmente. falou... Tá? Então, a gente teve muita pressão já, ninguém vai trabalhar com muita pressão. Então, os informes são esses. Nós vamos... Tem a questão do e-mail institucional, tem a questão do chip, né? E aí, quando vocês estiverem de posse do e-mail institucional, né, nós já vamos estar montando as salas virtuais com o e-mail institucional de vocês. E aí, essas aulas que eu estou dando para vocês, toda aula gravada, a gente vai estar postando, eu vou poder estar postando, por exemplo, na tua sala virtual. E aí depois tu vai estar acompanhando. Ou então aquele aluno que naquele horário não pôde, né? Ainda tem essa situação, tem alguns alunos que estão trabalhando, né?
E aí eles não podem assistir a aula de manhã. Aí o que ele pode fazer? Ele vai pegar aquela aula gravada, que está lá na sala virtual dele, e vai assistir. Tá entendendo? Então vai ser assim. E eu vou direcionar muito, pessoal, meu conteúdo. Nós ficamos livres para fazer a avaliação. Então, como é que eu vou trabalhar a avaliação com vocês? Eu já me planejei, né? Eu já tenho um planejamento, eu vou jogar na sala virtual de vocês, mas eu vou jogar também no grupo de WhatsApp, porque a gente ainda não está com a sala virtual do e-mail institucional. Eu vou jogar o planejamento das nossas atividades até janeiro, né? Até o final de janeiro, que é quando está programado, né, o Enem. Então, lá tem todas as nossas aulas, o que a gente vai trabalhar no meu planejamento, e vai estar as atividades. A prova, nossa avaliação, ela não vai ser uma prova única, ela vai ser processual. O que quer dizer isso? Toda aula minha, eu vou dar a minha aula e vai ter uma atividade avaliativa. E no final, essas atividades elas vão ser todas contabilizadas e tu vai ter a tua nota final. Ah, professor, mas eu não assisto a sua aula todo o tempo. A tua atividade vai estar na tua sala virtual. Eu vou fornecer essa atividade para ti na sala virtual, no grupo de WhatsApp, e naqueles alunos que não vão ter acesso à internet, de maneira impressa, para pegar na escola, fazer e deixar lá. Né? Então, a avaliação ela vai ser dessa maneira. Programei 8 aulas. Né? Terminei um tópico, trabalhei uma atividade. Terminei um tópico, trabalhei uma atividade. Essas atividades vão ser somadas e a tua nota ela vai estar lá no final de todas essas atividades feitas. Entendeu? Então vai ser assim, vai ser processual a nossa avaliação. Não vamos fazer um momento único de prova, até porque vai ficar muito complicado a gente fazer esse momento único de prova. Porque uns vão estar presencial, outros vão estar virtualmente, outros nem presencial nem virtualmente vão estar. Então, a gente tem que atender esses 3 grupos. Beleza? Entenderam como vai ser a dinâmica? Isso eu vou disponibilizar. Sim. Beleza? Tá tudo tranquilo? Sim. Tá, beleza. Então, olha lá. Nós trabalhamos... Professor, Por não, meu amor, pode falar. desculpa lhe interromper. Eu só queria avisar que eu vou ter que sair rapidinho, porque eu tenho que colocar meu irmãozinho para assistir a aula dele também. Ah, tá ok. Mas eu já volto. Tá bom. Olha lá. Eu vou só fechar um instantinho aqui, para não ficar muito pesado, e já vou abrir o material para eu apresentar para vocês, que é a nossa aula de hoje, tá? Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Hein, pessoal? Não. Também não, professor. Não tem nada. Oi? Não tem nada para perguntar. Tá tudo tranquilo. Tá. Tá. Então, olha lá. Nós vamos começar trabalhando, né? População e urbanização. Vamos retomar algumas coisas que nós já vimos, né? Deixa só eu... Aí nós vamos ver a questão da migração, vamos ver migração, vamos ver a questão, né, do crescimento populacional, teorias demográficas, tá? Deixa eu só abrir o material aqui. Tá, beleza, já abri. Beleza. Olha lá. Aí esse material, ele tá já na sala virtual de vocês, naquela sala da 301, tá bom? Mas o que que eu vou fazer? Quando nós montarmos a sala com os e-mails institucionais, eu vou disponibilizar esse material para vocês lá na sala virtual, a nossa nova sala virtual, que vai ser dos e-mails institucionais, beleza? Todo o material que eu der aula para vocês vai estar disponível para vocês. E eu vou também jogar nos grupos do WhatsApp esse material, porque eu já vi que muita gente se comunica também pelo grupo do WhatsApp, tá bom? Então, para ficar tudo... Vocês sabem que vocês podem, por exemplo, quem tem computador, pode chegar em casa e colocar no WhatsApp web e baixar para o seu computador esse material, né? Ou jogar para o teu e-mail.
Isso aí eu não preciso estar dizendo para vocês que vocês são craques, vocês são melhores do que a gente em parte de tecnologia, né? Então, eu não preciso estar ensinando isso para vocês, que com certeza muita gente aqui, né? Tem professor que está se enrolando todinho, mas os alunos, eles sabem, tá? Então, eu vou apresentar aqui minha tela de novo para vocês e vou mostrar o material para vocês. A Bianca está bocejando, está com sono. Acordou cedo, Bianca? Acostumada a dormir até tarde, né? Acordei cedo. Está estudando até tarde também, né? Eu estudava muito à noite. Eu produzo melhor, eu estudava muito à noite. Tá? Então, olha lá. Vocês estão visualizando aí? Migração. Sim. Beleza. Então, vou abrir bem a tela aí para vocês. Tá? Então, esse tópico aí que a gente vai trabalhar é a questão de migração e urbanização, né? Isso aí nós já vimos, nós vamos só reforçar aqui algumas coisas que são importantes. E esse população é um dos 10 temas que mais cai, né, em provas de Enem, né? Questões ambientais, geopolítica, cartografia, que é uma parte que nós vamos trabalhar lá daqui a umas 4, 5 aulas, nós vamos trabalhar intensamente a questão da cartografia, que também é tema que cai muito, né? Trabalhar cartografia, escala, mapas, tipos de mapa, projeções geográficas, né? Isso aí cai muito em questões de vestibulares, tá? Então, a gente vai ver aí, migração e urbanização também é um dos temas que mais cai, é um dos 10 temas que mais cai também em vestibulares, tá? Primeiro, a gente vai ver o conceito de migração, né? Migrações são deslocamentos de grupos humanos que se afastam de suas residências habituais. Esse deslocamento ele pode ser pacífico, pode ser voluntário ou involuntário, né? Ou beligerante, né? Está fugindo por questões de conflitos, etc. Tá? Então, é muito interessante a gente entender esse conceito de migração e entender o que é imigração com I e emigração com E, tá? Por exemplo, quem é que pode me dar um exemplo de um emigrante? Emigrante, por exemplo. Venezuelanos. Eles são emigrantes para que país? Para o Brasil. Para a Venezuela. Olha lá. Para a Venezuela, eles são emigrantes, porque eles estão saindo. Sim. Beleza? Aqui no Brasil, muita atenção, porque às vezes esse I ou esse E arrebenta uma questão. Entendeu? Para a Venezuela, ele é um emigrante, ele está saindo por questões econômicas, né? Vocês devem estar por dentro do que está acontecendo na Venezuela, até pelas questões, né, de mídia, né, de notícias, etc., né? Uma crise de abastecimento interno, motivada por um boicote econômico muito, né, pesado dos Estados Unidos, né? E o país vive uma ditadura, né, de Maduro, e muita gente está saindo. Então, a Venezuela é uma área de emigração. Então, o venezuelano que sai da Venezuela, ele é imigrante. Quando ele entra no Brasil, ele é o quê? Imigrante. Imigrante. Quando ele entra no Brasil, ele é um imigrante. Então, tem que saber essa diferença de emigração e imigração. Emigração é a saída, é quando o indivíduo ele sai de um país e vai para o outro, ele é um imigrante. Imigrante é quando ele entra num país, né? Estados Unidos possui muitos imigrantes mexicanos, porque muitos mexicanos entraram nos Estados Unidos, eles são imigrantes, tá? O México, né, contabilizou um número muito grande de emigrantes, pessoas que saíram, não foram pessoas que migraram para o México, foram pessoas que saíram do México. Vocês sabem que o México ele não só é um país, né, de emigração, já foi muito mais, hoje diminuiu, mas ele é um corredor de movimentos migratórios. Muita gente entra nos Estados Unidos pelo México, né? Vocês sabem que houve uma redução muito grande das migrações de mexicanos para os Estados Unidos. Por que isso aconteceu? Né? Por vários fatores, mas os principais. Quem é que está no poder nos Estados Unidos? Donald Trump. Barack Obama? Não, né? O Donald Trump. E ele tem pegado pesado com os imigrantes, não é verdade? Então, né, ele
é um governo de extrema-direita, as leis, elas, anti-imigração nos Estados Unidos, elas têm sido cada vez mais dura contra os imigrantes, né? A construção do muro, né, que foi, inclusive, né, promessa de campanha de Trump, né? Então, isso, o maior reforço à fiscalização da fronteira é um outro problema, é um outro fator que tem diminuído essa imigração. E um outro fator muito importante é que o México está sofrendo um crescimento econômico, né? Então, o México está se industrializando, muitas indústrias estão buscando o México, porque a mão de obra mexicana hoje, ela, em muitos lugares do México, os lugares mais pobres do México, ela está mais barata do que na China. Na China, a mão de obra está sendo valorizada, né? Algumas décadas atrás, era uma mão de obra muito barata, ela está se valorizando. E aí, o que está acontecendo? Os caras começam a sair da China, os investimentos se direcionam para o México, porque os grandes empresários eles querem investir onde a mão de obra é mais barata. E aí cria emprego e isso acaba fixando o mexicano lá. Tá? Então, evita que ele imigre para os Estados Unidos. Beleza? Pessoal, de um assunto, prestem bem atenção como vai ser a nossa dinâmica. De um assunto eu vou puxando outras situações, tá? Para a gente tornar mais rica a nossa aula, para a gente ganhar em conteúdo, tá? E a gente tem pouco tempo, então de um tema eu vou puxando e vou puxando local, global, o nacional, eu vou puxando situações para a gente poder. Os cachorros hoje estão com caramba, hein? Realmente. Vocês estão ouvindo os bichos? Sim. Porque na sala. Sério, tem um dia que é um silêncio aqui. E eu não sei porque hoje os cachorros hoje estão com caramba, não sei o que é. Porque é a gente. Então vamos lá. Aqui nós temos alguns tipos de migrações, tá? Então, a gente tem a migração de acordo com o espaço, né? A gente tem as migrações internas e as migrações externas. Eu peço desculpa para vocês, viu, pessoal, desse barulho de cachorro. Não é todo dia assim, não. Eu não sei o que está acontecendo hoje, tá? Mas, infelizmente, foge do meu controle. Então, a gente tem as migrações internas e as migrações externas, tá? Com relação à duração, a gente tem as definitivas e as temporárias. Com relação à forma, a gente tem as voluntárias e forçadas, tá? Migrações internas são aquelas que ocorrem, né, no interior de um país, por exemplo. Então, a gente tem o êxodo rural. Isso é clássico, todo mundo conhece, que é a saída do homem do campo para a cidade. A gente tem também o êxodo urbano, que está acontecendo muito hoje nas grandes cidades. As pessoas estão deixando as grandes cidades, né, indo em direção às pequenas cidades em função do inchaço urbano, do congestionamento, do trânsito, né, da corrida pelo emprego, né, a questão do desemprego é alta hoje nas grandes cidades. E a gente está vendo uma saída das pessoas das áreas urbanas para as pequenas cidades ou até as áreas rurais, realmente. Tá? As externas, a gente tem as intracontinentais e intercontinentais. Né? Intracontinentais, né, é no interior do continente. O cara sai de um país dentro do continente americano, por exemplo, e vai para outro país do continente americano. Intercontinental, quando ele sai do continente. Mora no Brasil, vai para a Europa. Então, ele saiu da América e foi para o continente europeu. Com relação à duração, ela pode ser definitiva ou temporária. Né? Exemplos de temporária, a gente tem migrações sazonais, por exemplo. A transumância, por exemplo. Essa migração sazonal, essa transumância, ela acontece muito, por exemplo, no Nordeste, onde aquelas pessoas que vivem no sertão, uma área de estagnação econômica, buscam o quê? Buscam um trabalho temporário ali na zona da mata do Nordeste. Isso a gente vai ver, geografia do Brasil, eu vou dar uma resumida para vocês nessa parte de geografia do Brasil, a gente vai ver as sub-regiões nordestinas, a gente vai ver que o sertão é uma região de estagnação econômica, tá? Tem menos emprego do que nas áreas, né, litorâneas, que é a zona da mata, e aí muita gente sai do sertão, dessa área de estagnação econômica, e vai trabalhar no corte da cana. Então, trabalha por um tempo no corte da cana, acabou o corte, o que ele faz? Ele volta para o sertão. Né? Então, ele trabalha ali só no período da safra. Isso é um exemplo de migração sazonal ou transumância. E aí, dentro desse processo, existe a figura do boia fria, que é um agente social explorado dentro desse processo
dessa migração da transumância. O boia fria é aquele indivíduo que trabalha, né, no corte da cana. Agora já existem os boias frias das áreas urbanas, né? Aquelas pessoas que trabalham distante de onde mora. Isso acontece nas grandes cidades, né? O cara trabalha muito distante de onde mora, ele acaba tendo que almoçar no trabalho. Aí ele leva a comida dele de manhã, muitas das vezes no trabalho não tem um forno micro-ondas, não tem como esquentar a comida, ele vai comer, a comida está fria, né? Boia Fria. fica boia fria, né? Nas áreas rurais, no corte da cana, o cara acorda às 4 da manhã, né? Para ir para a área de canavial. E aí ele faz a comida dele cedo, né? Vai para o canavial, trabalha até meio-dia, 1 hora. Quando ele vai comer, né, a sua comida está fria. Geralmente são áreas também que em determinadas épocas do ano as temperaturas são baixas, fica mais fria ainda a comida, né? Então, esse indivíduo explorado, né, na exploração da cana-de-açúcar, né, no corte da cana-de-açúcar, é chamado de boia fria. Ok? As definitivas, né, quando o indivíduo vai e se fixa no local, geralmente por questões econômicas, por questões, né, de trabalho, etc. Né? As mais importantes da gente entender são as temporárias, que é a migração da transumância, ou sazonal, e a migração pendular, que acontece muito nas grandes cidades. Lembram da migração pendular? Hein, pessoal? Vocês lembram da migração pendular? Não. Não? Acho que sim. Alguém mora em Ananindeua, da escola, da turma de vocês? Não, né? Lógico, o pessoal fica até sem nexo, o cara mora O professor, o Ricardo, ele fica lá, só que agora ele tá para casa dele, que é no interior, mas quando ele tá estudando, ele fica na casa da tia dele, que é em Ananindeua. Pois é, então o nosso amigo, como é o nome dele? O André Ricardo, ele não tá presente porque ele tá pro interior e lá não tem sinal, ele tá sem celular. Sei. Olha lá, esse nosso amigo, quando estava aqui em Belém, lá na ND, vinha todo de estudar no Benjamin, ele fazia tudo de uma migração pendular. A migração pendular, ela é aquela migração em que o indivíduo ele realiza o quê? Ele realiza a migração diária de um município para o outro. Nós temos Ananindeua, que é um município, e Belém, que é outro município. Então, ele faz essa migração diária, né, em função do seu estudo, mas pode ser em função do trabalho, né, e etc. Isso é a migração pendular. Isso é uma realidade hoje em função do crescimento das grandes cidades, e em função do crescimento da urbanização, né? Algumas décadas atrás, Ananindeua era Belém, né? Fazia parte de Belém, era um bairro do Coqueiro, né? E aí se emancipou, virou município em função da expansão, em função do crescimento, em função da urbanização. E aí muitas pessoas hoje moram em Ananindeua e trabalham em Belém, ou moram em Belém e trabalham em Ananindeua. Então, todo dia fazem essa migração pendular, tá? É outro tipo de movimento migratório. Com relação à forma, existem as migrações voluntárias e forçadas. Um exemplo de migração voluntária é quando o indivíduo ele vai para um lugar por conta própria, né? Em função de trabalho, em função de questões, né, relacionadas a estudo, muita gente faz intercâmbio. Isso é voluntário. Forçado é quando o indivíduo ele tem que sair do seu lugar. Exemplos de migrações forçadas: os sírios, né, que saíram lá do Oriente Médio e se espalharam pelo norte da África, pela Europa, de maneira ilegal, inclusive, saíram de maneira forçada por causa do conflito, né, entre o governo, as tropas do governo do Bashar al-Assad, e o Estado Islâmico, que é um grupo terrorista. Se os caras lá, iam morrer. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim. Deu um aviso aqui no meu... Deu um tilt aqui no meu computador, fiquei agoniado agora. Mas estão me ouvindo e estão visualizando bem aí a apresentação, né? Ah, tá. Então, eu acho que era algum aluno pedindo permissão para entrar na aula, peraí. É isso mesmo, é Tainá. Pronto. Oi, Tainá. É que deu aviso, é um aluno pedindo permissão para entrar. Tem aqui o chat também, acho que tem alguém falando aqui, kkkk. O senhor vai disponibilizar o slide depois da aula? Sim. Vou disponibilizar os slides sim, Maria Eduarda. Beleza? Então, continuando aqui, exemplo da forçada que eu estava explicando para vocês,
é a migração, né, lá do povo sírio, né, do povo sírio que foge em função do Estado Islâmico, né, migrações, né, de povos que saem por questões ambientais, né, aqueles que saem de áreas que são inundadas para a construção de hidrelétrica, é uma migração forçada, né, são os remanejados, né, quem sai por perseguições políticas, durante a ditadura de 64 aqui no Brasil, muita gente teve que sair do Brasil e ir para outros lugares, né, de maneira forçada. Isso também é uma imigração forçada, um movimento migratório forçado. Os negros africanos, quando vieram para o Brasil, eles vieram por livre e espontânea pressão, né, também é uma imigração forçada. Beleza? Com relação ao controle, pode ser legal ou clandestino, né? A imigração ela pode ser legal quando o indivíduo ele tem o visto de entrada para o país, ele tem a permissão do país para entrar, e pode ser clandestino quando ele entra de maneira clandestina no país. É o que acontece muito quando as pessoas dos países de menor desenvolvimento econômico imigram para os países de maior desenvolvimento econômico. Geralmente eles vão de maneira clandestina, eles entram ilegalmente, tá ok? Isso são exemplos de migrações com relação ao controle. Beleza? Então, existe o nomadismo, a migração rural e urbana, a migração, né, aí os refugiados. Né, e são exemplos também de movimentos migratórios. Né? O nomadismo, né, na verdade, o nomadismo, o homem ele não migrava, né, ele se fixava no lugar. Aí veio o domínio da agricultura, ele deixou de ser nômade, passou a ser, né, deixou de ser, desculpa, sedentário, e passou a ser nômade, né? Perdão. O nomadismo é o movimento migratório em busca do alimento, tá ok? O homem se fixa, ele se torna sedentário quando ele tem a técnica da agricultura. Agora sim, tá ok? Migração rural urbana, que nós vimos anteriormente, também um movimento, né, migratório distinto, de refugiados também um movimento migratório, mas ele é um movimento migratório também forçado. Né? Então, geralmente, são aquelas pessoas que saem do seu país de origem por questões de guerra, de conflito, eles acabam se fixando, na maioria das vezes, em fronteiras de alguns países. Tá? Isso acontece muito na África, no Oriente Médio. Migração internacional de mão de obra, né? É muito comum também isso, né? As pessoas dos países de menor desenvolvimento econômico buscaram uma melhor condição de vida nos países de maior desenvolvimento. Então, aonde são as áreas de maior atração para essa mão de obra? Estados Unidos, países da Europa, né? E alguns países asiáticos, principalmente o Japão, tá? Porque em muitos desses lugares a mão de obra ela é um pouco mais valorizada, ok? Hoje os cachorros tiraram um dia para acabar com a minha aula. Tá? Então, principais causas motivadoras da migração internacional. Como eu expliquei para vocês aí, a busca de melhores condições de vida, né? O cara vai para um país buscar, né, melhor emprego, melhor salário, né? Vai ter acesso a uma saúde de qualidade, educação, disparidade de renda entre diversas regiões e dentro de uma determinada região, isso acontece muito. Se você pegar no Brasil, existe muitas migrações internas no Brasil de pessoas que saem das áreas de menor desenvolvimento para as áreas de maior desenvolvimento. Então, muita gente migra para o centro-sul do país, onde a mão de obra ela é mais valorizada. Tá? As políticas trabalhistas e migratórias dos países de origem e de destino também, né, é um outro exemplo. Okay? Os conflitos políticos. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu aqui me trancar no quarto para ficar melhor. Tá muito cachorro hoje, né? Só um minutinho, galera. Tu quer, professor? Eu tô vindo pro meu quarto aqui para tentar fugir um pouco do barulho. Melhorou, né? Sim. Então, olha lá.
Sim, peraí. Tá. Então, nós estamos aqui. Tá, beleza. Nas principais causas motivadoras, né, da migração internacional, daquelas pessoas que saem dos seus países de origem e buscam aquelas áreas de maior desenvolvimento industrial. Então, nós vimos aí essa busca por melhores condições de vida, a disparidade de renda que existe entre as diversas regiões do globo e dentro das regiões, dentro dos próprios países, existe essa disparidade. Eu falei para vocês, por exemplo, que a mão de obra da região norte, os salários eles são menores do que do centro-sul, então existe sempre, é muito comum as pessoas saírem da região norte, buscarem o centro-sul em busca de melhores condições de vida, né, de melhores salários, etc. A política trabalhista e migratória de alguns países de origem e de destino, conflito político, né, que estimulam a migração, né, como que acontece lá no Oriente Médio, e algumas áreas do Oriente Médio, ali na Síria, por exemplo, né, a degradação do meio ambiente, né, que aí a perda de terras de cultivo, né, a questão dos refugiados, os refugiados do meio ambiente. Existem muitos países hoje ali da região da Oceania, em que as pessoas estão tendo que deixar seus lugares de origem, suas moradias, que geralmente são nas ilhas, porque algumas dessas ilhas estão ficando submersas em função do efeito estufa, né? Vocês sabem que o efeito estufa, o aquecimento global, ele ocasiona o derretimento das calotas polares e o aumento do nível dos oceanos. Então, as ilhas da região da Oceania contribuem muito pouco com o efeito estufa, mas são as primeiras a sentirem suas consequências, né? No caso aí, algumas delas já têm aí, já está ocorrendo o processo de inundação, né? E aí as pessoas têm que deixar as ilhas. Esses indivíduos são chamados de refugiados do meio ambiente. Aqueles indivíduos também que vivem em áreas muito secas, onde o solo não é bom para o cultivo, tá? O êxodo de profissionais ou migração dos jovens com formação educacional de países em desenvolvimento para preencher a lacuna da força de trabalho nos países industrializados. Isso também acontece muito. As pessoas que vivem nos países em desenvolvimento, que é mão de obra altamente qualificada, e migram para os países ricos para ter um melhor salário, para ter uma melhor estrutura, e acaba ficando lá, porque vai encontrar uma estrutura muito boa. Isso aí é chamado também de fuga de cérebros, tá? Muita atenção para isso. Aquela mão de obra, né, especializada que imigra, tá, para os países de maior desenvolvimento industrial. Aqui tu tens algumas áreas que demonstram esses movimentos migratórios, ó. Aqui tu tens o norte da África, estou acompanhando aqui no meu cursor, né? Com o mapa, ó. Tu tens aqui o norte da África, muita gente migrando para a Europa, principalmente para a França, que é uma grande potência econômica da União Europeia, tá? Tu vê aqui muita gente da Espanha, de Portugal, imigrando para a França, porque o nível de desenvolvimento econômico ele é maior da França em relação a esses países, né? Muita gente da Itália, principalmente do sul da Itália, que é uma região de menor desenvolvimento econômico, imigrando para as áreas mais ricas da Europa, né? Ó, França, Suíça, né? Muita gente da Turquia imigrando para a França também, muito turco, muito grego imigrando para cá, para as áreas mais ricas do espaço europeu. As grandes potências da Europa, né? Elas atraem muito imigrantes ali, dentro do continente europeu. Quem são essas grandes potências? Alemanha, Reino Unido, França, né? São as grandes potências aí, né, da União Europeia, tá? Então você tem um movimento migratório também aqui da Irlanda para o Reino Unido, né? Apesar da Irlanda fazer parte do Reino Unido, ok? Que período é esse que você está falando? Oi, amor? Que período é esse que você está falando? Assim, isso aqui é um período, esse é um atual fluxo, né? Um fluxo atual desses movimentos migratórios. Ah, tá. É um panorama atual desses fluxos, como ele ocorre hoje, na atualidade. Então, é das áreas de maior desenvolvimento econômico para as áreas de maior desenvolvimento econômico, tá? Aqui tem uma charge, né, que mostra um pouco dos problemas graves da migração internacional, né? Que é a questão aí, da xenofobia, tá? Muita atenção para a questão da xenofobia. Quem lembra o que é xenofobia? A versão estrangeira. Isso, né? Olha lá, quando for maior, quer estudar ciências exatas, no estrangeiro, no caso, né?
Não, ciências exatas, e vocês, né? Econômica, biologia, medicina, pedagogia, e aí eu quero xenofobia, né? Então aí a questão da xenofobia, né, é aquela aversão. Hoje acontece muito em função dos movimentos migratórios. Então, hoje acontece muito essa xenofobia na Europa, tá? Acontece muito essa xenofobia nos Estados Unidos, que é a aversão ao imigrante. Por que essa aversão? Por que que os nativos, por que que o morador de origem do país tem essa aversão aos imigrantes? Por alguns fatores. Primeiro, eles culpam os problemas econômicos dos países, eles culpam os imigrantes, né? Na Europa, por exemplo, o estado de bem-estar social, a saúde que é de boa qualidade, a educação, quando o imigrante vai para lá, ele acaba tendo acesso a isso. E é um peso... Vai deixar de ter para o país de origem para dar para os outros, né? Dificulta. E outra coisa, aumenta a carga tributária, porque é mais gente precisando do Estado, o Estado vai ter que gastar mais, as pessoas que pagam imposto vão ter que pagar mais, entendeu? Então, eles culpam os imigrantes pelos problemas econômicos, pelo aumento dos impostos, pelo aumento da violência, da criminalidade e pela questão da descaracterização cultural. O imigrante chega lá, ele vai com a sua cultura, né? Ele leva toda a sua cultura do seu país de origem, ele chega lá numa outra cultura, né? Então, eles também temem a questão da descaracterização, tá? Aí tu vê, né? Aí você vê um slogan de um político, né? Aí se manifestando contra a questão da migração, né? Basta de migração, nacionalismo é a solução. Hoje, a maioria dos políticos europeus, eles são contrários aos movimentos migratórios, né? Muitos estão criando leis cada vez mais rígidas contra os movimentos migratórios, né? Porque a Europa ela tem sido um local, né, muito procurado pelos imigrantes, né, de países de menor desenvolvimento. Então, eles criam leis cada vez mais duras contra os movimentos migratórios. Eles usam, inclusive, como campanha política. Muitos políticos usam a questão da imigração, né, como plataforma de campanha política para se eleger, né? O Trump, ele se elegeu nos Estados Unidos. Um dos fatores foi porque ele prometeu para o povo americano acabar com o movimento migratório dos Estados Unidos, acabar com essa entrada ilegal de mexicanos nos Estados Unidos, criar um muro para isolar o país. Isso foi importante, né, para a sua eleição nos Estados Unidos. Tá? Aí você vê aí, ó. Professor? Americanos. Professor? Teve até aquela situação que eu não me lembro qual foi o país que jogou um monte de imigrantes no oceano porque eles não estavam deixando entrar. Isso. Aí foi o descaso. Isso, foi na Europa, foi na Europa, foi na travessia do Mediterrâneo, se eu não me engano, foi na Grécia, foi o governo grego. E várias outras situações. Aí você vê, ó, pessoas tentando entrar ilegalmente, morre muita gente nessas travessias, nessa tentativa de entrar na Europa, na tentativa de entrar nos Estados Unidos, morre muita gente é presa. Lá na Europa, muita gente tenta atravessar o mar Mediterrâneo, né? É uma travessia de 70, 80 quilômetros de mar aberto, embarcações precárias, muita gente morre no deserto que separa o México dos Estados Unidos. Além do deserto tem o rio. Vocês viram o caso daquela criança que morreu a criança e o pai, né? Apareceu na mídia, ele tentando atravessar o rio para emigrar ilegalmente nos Estados Unidos. Se eu não me engano, ele era de Honduras. O cara morreu com a criança na costa, já no outro lado, né? Ele morreu afogado, tentando atravessar o Rio Grande, que separa o México dos Estados Unidos. Então, muita gente morre nessas travessias. Então, é um problema muito grave na migração, tentando entrar ilegalmente no país. Pode falar. Alguém ia falar alguma coisa? Aí você vê imigrantes, né, sendo custodiados nos países para, no futuro, serem deportados, né? 7,7% do desemprego sobe para o valor mais alto nos últimos 7 anos aí, em alguns países da Europa, em função
dos movimentos migratórios, né? Aí você vê também aí a questão, né, da xenofobia contra africanos, contra mexicanos, contra indígenas, né? São charges que retratam essas questões. Muitas das vezes as charges elas aparecem em questões de vestibulares para fazer análise, tá? Meus queridos, eu combinei com vocês até 11 horas, né? Eu tenho aula também daqui a pouco com uma turma lá do Augusto do Deodoro, que eu marquei com eles para hoje, tá? Esse material aí, eu vou finalizar Era até 11h30, no caso. Oi, meu amor? Era até 11h30 a sua aula. Era até 11h30, era? Uhum. Então vamos continuar. Depois os meus alunos lá esperam. Vamos continuar, vamos tentar fechar esse meus outros alunos, os outros me esperam lá. Os outros também são igual. Prioridade. Os outros são igual a vocês, são tudo gente boa, né? Então, vamos entender esse conceito de urbanização, que resulta fundamentalmente da transferência de pessoas do meio rural, né, do campo para a cidade, né? Ou seja, um crescimento populacional maior da cidade em relação ao campo, isso ocorre a urbanização. É importante a gente destacar, pessoal, que a urbanização, ela foi diferente a urbanização que ocorreu nos países ricos e nos países desenvolvidos e nos países em desenvolvimento, né? Nos países desenvolvidos, essa urbanização ela foi um processo mais lento e houve um certo planejamento urbano, tá? E nos países em desenvolvimento foi um acelerado processo de urbanização, tá? E que trouxe muitos problemas. Por isso que, na maioria dos países em desenvolvimento, os problemas eles são muito parecidos. Ok? Então, essa ideia de urbanização ela está intimamente associada à questão de concentração de pessoas em um determinado espaço, no caso, a cidade. Tá? E na substituição das atividades primárias por atividades secundárias e terciárias, que vão se concentrar na cidade. Lembra desse conceito, aí vocês trabalharam isso lá no fundamental, nos setores da economia, primário, secundário, terciário, né? Setor primário, agropecuária, setor secundário, indústria, setor terciário, serviços, ok? Entretanto, por se tratar de um processo, costuma-se conceituar a urbanização como sendo o aumento da população urbana em relação à população rural, né? Então, esse aqui seria o conceito, né? Desculpe, seria o conceito do processo de urbanização, tá? Nesse sentido, só vai ocorrer a urbanização quando o percentual da população urbana for superior à população rural, tá ok? Pessoal, a população mundial, ela é urbana ou ela é rural? O que vocês acham? Urbana? Ela é urbana, né? Mas ela sempre foi urbana? Não. Não, né? Ela já foi urbana. Existem países onde a população rural é maior que a população urbana no mundo? Sim, acho que sim. Existem países, né? E aí, geralmente, aqueles países que a população rural vai ser maior que a população urbana, eles vão ter destaque em que setor da economia? Primário, secundário ou terciário? Primária. Primário. As atividades do campo, né, que vão prevalecer. Por isso, essa população vai se fixar no campo, né? Então, vão ser as atividades primárias, a agricultura e a pecuária. E vão ser atividades primárias tradicionais, que utilizam muita mão de obra, não são tão modernas. E isso vai fixar o homem do campo na cidade. Tá? Apesar do processo de urbanização ter sido iniciado com a Revolução Industrial, né, nos meados do século XX, Revolução Industrial, meados do século XIX, século XVIII, foi até meados do século XX, foi um fenômeno lento e circunscrito, né? Ele foi lento em alguns países ricos, né? Alguns países desenvolvidos, tá? E em alguns outros países em desenvolvimento ele foi acelerado, mas que trouxe graves problemas. Após a Segunda Guerra Mundial, após
né, a segunda metade do século XX, a partir de 1950, a partir de 1945, que foi a Segunda Guerra Mundial, terminou, né? Esse fenômeno ele foi concluído nos países desenvolvidos, né? Então, os países desenvolvidos eles se urbanizaram nesse período, né? E aí começa um processo de urbanização dos países subdesenvolvidos. Preste atenção que aqui no slide você está vendo países subdesenvolvidos, mas lembrem, nós já debatemos isso em sala, lembra que eu expliquei para vocês que esse termo subdesenvolvimento ele não é mais utilizado, né? Existe um novo conceito criado pela ONU que esses países agora são chamados de países em desenvolvimento, tá? Então, esse fenômeno de urbanização acelerada, avassaladora, a partir da Segunda Guerra Mundial, ele vai ocorrer aonde? Nos países em desenvolvimento. Os países latino-americanos, em alguns países africanos e em muitos países asiáticos, né? Quando eu falo em alguns países africanos, porque a gente só vai encontrar áreas de grande urbanização em poucos países do continente africano. Exemplo, a África do Sul e o Egito, tá? Segundo a ONU, né, segundo o relatório de desenvolvimento humano da ONU de 1995, a população que vive em cidades antigas atingiu 34% na década de 60 e 44% na década de 90. Hoje, né, essa população está na casa dos 60%. Tá? Então, o que se percebe é que todos os países desenvolvidos, bem como alguns países de industrialização recente, eles vão apresentar altas taxas de urbanização. Né? Com exceção da China e da Índia, que a taxa de urbanização é um pouco superior à taxa, a população urbana é um pouco superior em relação à população rural. Então, você não tem altas taxas de urbanização nesses dois países. Por quê? A China, você tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes vivendo na China, ela passou por um processo de industrialização muito acelerado a partir da década de 80. A gente vai trabalhar um tópico só sobre China, para a gente entender isso. O processo de industrialização da China ele aconteceu de maneira muito acelerada, mas a partir da década de 80, né, com a política de portas abertas, né, depois que o país passou, né, da mão do Mao Tse-tung para o Deng Xiaoping. Ele que promoveu a abertura econômica, ele que começou a desenvolver a China, e hoje a China é a segunda maior economia do mundo. Só que ela começou a crescer, ter esse crescimento a partir da década de 80. E aí começou um processo muito acelerado de urbanização, saída das pessoas das áreas rurais e indo para o litoral, que são as áreas urbanas de maior desenvolvimento econômico da China. Mas ainda assim você tem na área rural da China uma grande quantidade de habitantes, assim como na Índia também, aonde você tem as duas maiores populações do planeta, China e Índia, né? E a industrialização desses dois países é recente. Tanto a China quanto a Índia faz parte daquele grupo de países chamados de BRICS. Lembra dos BRICS? Nós vimos aí o nome, né? Brasil, Rússia, Índia, China. Qual é o último? África do Sul. África do Sul. Né? Então, há países que apresentam índice muito baixo de industrialização e outros que praticamente não dispõem de um parque industrial, mas mesmo assim são fortemente urbanizados. Aqueles países que se urbanizaram bastante, que não possuem o setor secundário, né, muito moderno, muito industrializado, né, muito forte, o que acontece nesses países? O setor terciário ele é muito forte. Tá? Então, os países não se industrializaram, mas tem um setor terciário muito forte, um comércio muito forte, e isso fez com que a população se concentrasse nas grandes cidades. Tá? Então, a gente conclui que há dois conjuntos básicos de fatores que condicionam a urbanização. Os fatores atrativos, né, que atraem a população para as cidades. O que atrai a população para as cidades? Indústria, comércio, né, serviços. Tá? Isso são atrativos. Tá? E
o que são os repulsivos que as repelem do campo, esses fatores que fazem com que as pessoas saiam do campo e se direcionam para as cidades? Concentração fundiária, mecanização no campo, né? Esses são os fatores que expulsam as pessoas do campo para a cidade. Ok? Então as pessoas saem do campo, vão para as cidades, a cidade cresce, aí ocorre a urbanização. Esse crescimento muito acelerado causa problemas urbanos, né? Quais são os problemas urbanos? Falta de moradia, né? Trânsito congestionado, né? Aumento do mercado informal, desemprego, ok? E isso é típico das cidades dos países da América Latina, da África e da Ásia, que se urbanizaram de maneira muito acelerada. A gente não precisa fazer uma leitura muito aprofundada. Basta a gente vivenciar a nossa cidade, Belém. Belém é uma cidade do estado do Pará, da região norte do Brasil, né? Que cresceu muito. Houve uma urbanização de Belém, foi muito rápida, muito acelerada. Resultado, problemas urbanos. Crescimento acelerado, sem planejamento. Problemas urbanos. Belém é uma cidade com muitos problemas urbanos, né? Nós temos aqui problemas de congestionamento, problemas de Desemprego. saneamento básico, desemprego alto, problema de moradia, né? Periferização da cidade, crescimento horizontal da cidade, aumento do mercado informal. Já viu a quantidade de pessoas que trabalham na informalidade em Belém? Sim. A gente entrou na cidade, muita gente se urbanizou, mas a urbanização acelerada, mas sem planejamento. Então nós temos rua, nós temos bairros carentes de infraestrutura, carentes de saúde, de educação, né? Carentes de lazer, tudo em função desse crescimento, que foi muito rápido, né? Belém é uma cidade que tem atrativos para as pequenas cidades que ficam próximas, né? Que os pequenos municípios do estado, né? Quais são esses atrativos? Na educação, tem município que não tem ensino médio. As pessoas têm que migrar para Belém para estudar, para fazer ensino médio. Tem municípios que não têm universidade, não tem determinados cursos, né? Cursos superiores, a pessoa tem que vir para estudar. Tem lugares que não tem hospital equipado, onde a pessoa possa fazer um exame mais específico. Aí tem que vir para Belém para fazer o tratamento médico. Então, tudo isso vai fazendo com que Belém se urbanize de maneira muito acelerada. E aí os problemas vão surgir. E aí a gente tem políticos que cada vez mais, né, demonstram muito bem a sua falta de preocupação com a qualidade de vida da população, estão um pouco se lixando, criam obras aí faraônicas, mas muitas das vezes não satisfazem, né, as necessidades da população. Beleza? Aqui você tem algumas taxas de urbanização, são muito altas de alguns países, né? Você vê aqui países muito urbanizados, Bélgica, né, e crescimento dessa urbanização da década de 60 até 2000, né? Bélgica, Países Baixos, Alemanha, países da Europa aqui, né, Reino Unido, aí Austrália lá na Oceania, Japão, taxas de urbanização muito altas, são taxas acima de 70%, Estados Unidos, né, 77%, Canadá 77%, Estados Unidos 78%, então você tem altas taxas, a população se concentra nas grandes cidades, nas áreas urbanas. Né? Esses países têm áreas rurais? Tem, mas geralmente são áreas rurais mecanizadas, modernas, então emprega pouca mão de obra. Olha, assim, os países em desenvolvimento, as taxas elevadíssimas de urbanização. Singapura e Hong Kong. Singapura é praticamente uma cidade, é uma área urbana. É área urbana, é praticamente área urbana, desculpe. Não tem área rural. Agora é importante destacar que esses países aí são grandes exportadores, né, de produtos agrícolas. Aí tu vem para os países em desenvolvimento, já vai caindo um pouco a taxa de urbanização, né? Os países da África do Sul, 50% da população vive em 92, né? Em 2000, 53% na cidade e 47% no campo. Então, uma diferença bem pequena, tá? China, você vê só 35%, hoje está na casa dos 45%, 47%, 48% da população vivendo nas áreas
urbanas e o restante nas áreas rurais. Beleza? Aqui tem um ranking das cidades, né? Das cidades mais populosas do mundo. E aí, cidades que têm mais de 10 milhões de habitantes, a gente chama de megacidades, né? São aquelas cidades que têm mais de 10 milhões de habitantes. Cresceu muito no mundo o quantitativo de cidades com mais de 10 milhões de habitantes. E são justamente cidades de países, as que mais cresceram são cidades de países em desenvolvimento. E aí cresceram de maneira desordenada, são muito problemáticas, né? Bombaí, na Índia, é uma cidade muito complicada, né? Muitos problemas. Você tem aí mais de 3, hoje está na casa dos 16. Esses dados aí, eles são já bastante defasados. Isso aí é da década de... antes da década de 2000, então são dados muito defasados. Essa população está bem maior. São Paulo hoje tem quase 20 milhões de habitantes, né? Então é uma mega cidade, né? Delhi, na Índia, Karachi, no Oriente Médio, Moscou, na Rússia, Seul, Istambul, né? Istambul, na Turquia, Xangai, né? Na China, são cidades que têm mais de 10 milhões de habitantes, são chamadas de megacidades. Beleza? Pessoal, até aí tá ok? Vocês estão... Tá tranquilo? Tá? Sim. Tá tranquilo? Tudo certo, professor. Esse material, eu vou aqui já me preparar para finalizar com vocês. Esse material, ele vai estar disponível na sala virtual, tá? E eu vou jogar nos grupos de WhatsApp. No grupo de WhatsApp de vocês também. Eu vou jogar esse material no grupo de WhatsApp e vou jogar para vocês o nosso planejamento, tá? O que a gente vai fazer, as avaliações, tá? E eu vou estar postando isso para vocês, tá? Para vocês acompanharem direitinho. Vou postar minhas aulas todinhas para vocês, né? Os nossos dias de aula os nossos dias de aula já estão fechados com vocês, né? O horário já está fechado, que é terça-feira. Não dei aula terça-feira passada por causa da nossa reunião que nós tivemos, né? Com o corpo técnico da escola. Então, a nossa próxima aula vai ser terça-feira que vem. E assim, pessoal, o que for acontecendo de novo, eu vou estar repassando para vocês, né? Assim que for, nós tivermos alguma informação sobre a questão do e-mail institucional, eu vou estar repassando para vocês, para estar cadastrando, para a gente já montar a sala e todo mundo usar o e-mail institucional, que vai dar muito mais recursos para vocês. E a questão do chip também, a gente vai manter vocês informados dessa situação. Enquanto isso não sai, vocês utilizem a internet de vocês, façam uma forcinha aí para, né, manter um pacote de dados aí no celular, até chegar o chip para dar, tá? E assim, pessoal, eu quero fazer um negócio aqui com vocês para eu registrar os alunos. Tá aqui no chat, eu vou colocar chamada. Embaixo você coloca o seu nome, tá? Embaixo você coloca o seu nome. Ok? Vai colocando o nome no chat. Bianca, tira uma foto. Eu tô sem meu celular aqui, que a minha filha tá tendo aula com o meu celular. Tem como você tá tendo aula do celular ou do notebook ou do computador? Hein? Bianca. Computador. Tem como você fazer uma foto, então, nossa, aí tu manda pro meu WhatsApp? Uma foto da galera aqui que tá aí. Mas tá ruim a imagem do celular, você não consegue bater print no computador. Você não consegue bater print no computador? Essa tecnologia eu não conheço. Isso aí é com você. Estou dizendo que vocês sabem mais do que eu. Faz uma foto da galera que está em aula aqui, né? E depois você manda para o meu WhatsApp, por favor. Tá bom? Eu estou registrando quem está aqui, ó. A galera que está aqui. Tá? Bianca, tu já bateu a foto? Fez a foto, filha? Aqui.
Já? Para vocês aí. Peraí. Beleza, já? Já. Tá filmando ou tá fazendo foto? Então, meus queridos, estamos todos certinhos, né? Terça-feira, teremos aula de novo. Lá no final da tarde, ou amanhã, eu estou postando no grupo do WhatsApp o meu planejamento para vocês e essa aula de hoje aí, o material, os slides, tá bom? Mas o slide ele está lá na sala virtual também de vocês, tá bom? Tá tudo certinho? Queria ouvir o caso do mundo. Ah, professor. Verdade. Agora, um grande abraço para vocês, tá? E a gente se vê na nossa próxima aula. Tá bom. Tchau, professor. Bom dia. Tchau, professor. Tchau. Tchau.